Olá, jovens, futuro do Brasil. Hoje, no nosso encontro, falaremos sobre imperialismo na Ásia. Onde foi? Para onde foi? Causa câncer? Veja tudo isso hoje no Globo Repórter. Bem, lindos, olha só. Imperialismo na Ásia, nós vamos discutir basicamente três países: Índia, China e Japão. O caso do Japão, eu acho interessante, não pelo Japão ter se tornado um país imperialista, filho da puta, não. Mas porque o Japão conseguiu romper com esse grilhão, vamos dizer assim, num período muito rápido, beleza? Nós nascemos no país errado, a gente tinha que ter nascido no Japão. O Japão é muito top. Bem, olha só, vamos primeiro falar da Índia. Amiguinhos, a Índia, né, ela começou a sofrer com a Europa ainda na fase do colonialismo. Coitadinha da Índia, né? Por quê? Vamos lembrar, né, do Vasco da Gama, que inclusive ganhou do meu São Paulo, um time absurdamente horrível. O Vasco da Gama, em 1498, ele chegou a Calicut, na Índia, né? Foi a primeira vez que o Vasco chegou em primeiro, né? Mas roubando. Por quê? Ele saqueou a cidade de Calicut, o que deu aos portugueses uma ampla vantagem econômica. Só que aí, ofendi, né? Só que aí, os portugueses foram perdendo espaço na Índia, beleza? E aí a França passou a administrar a Índia, beleza? A França conseguiu dominar a Índia até a Guerra dos Sete Anos, quando os franceses, ó, se ferraram. Nós tivemos aí, né, uma quase guerra mundial, né? Eu considero uma guerra mundial porque aconteceu em continentes diferentes. Nós tivemos confrontos na América, na Europa e na Ásia. Massa, né? A Guerra dos Sete Anos entre a Inglaterra e a França, por conta do Canadá, né, teve como resultado vitória da Inglaterra. Aí a Inglaterra ficou com o Canadá e ainda ficou com a Índia, beleza? E aí, então, a Índia, que já tinha sofrido com os portugueses, com os franceses, agora com os ingleses. Nós vamos perceber que o neocolonialismo na Ásia, tipo assim, era terra da Inglaterra, basicamente. A Inglaterra, então, ela iniciou uma fase de protetorado. O que seria um protetorado? Fala aí pra gente, tio. Bem, o protetorado nada mais seria... Não, deixa eu afastar. Não, mas tá. O protetorado nada mais seria do que uma administração indireta? Muito bem, querido. Bem, o protetorado, então, era o seguinte: os ingleses escolhiam indianos para administrar, mas administravam conforme os interesses da Grã-Bretanha. Então, era uma administração indireta, protetorado. Belezinha. Só que, né, o mundo dá voltas, no Brasil capota. Em 1848, nós tivemos o que Primavera dos Povos mesmo? Isso, galera, Primavera dos Povos, vocês são monstros, diferenciados. Durante a Primavera dos Povos, a Inglaterra ficou no medão da porra, né? Na mão, não tem quando aparece aquela moto ali em Cariacica, que você tá com seu celular e sua alma sai? É mais ou menos isso que aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra ficou com muito medo, por quê? A Primavera dos Povos foi contra o absolutismo. Se o absolutismo acabasse nos países europeus, eles poderiam se aproximar da Revolução Industrial de uma forma muito mais acelerada. Então a Inglaterra, pensando de forma maquiavélica, né, ela falou o seguinte: vamos aumentar os lucros na Índia. E aí eles invadiram a Índia com os seus produtos, principalmente o tecido. Né? O tecido foi o grande produto da primeira Revolução Industrial. E aí a Inglaterra começou a vender muito, muito tecido. Com isso, eles destruíram a produção indiana de tecidos artesanais. Os indianos ficaram putaços da vida e aí nós tivemos, né, uma guerra, a Guerra dos Cipaios, beleza? Bem, na Guerra dos Cipaios, os ingleses venceram, né? A Inglaterra estava passando pela Era Vitoriana, o império onde o sol nunca se punha, né? Foi o auge da Inglaterra, o século XIX. Bem, a Inglaterra, a partir dessa vitória na Guerra dos Cipaios, passou a ter uma administração direta, beleza? Eles começaram a dominar a Índia diretamente, ok?
E aí a Inglaterra aproveitou e deu um tapa-só, um domínio num monte de locais. A Inglaterra foi lá no Tibete, no Afeganistão, na Austrália, na Nova Zelândia, dominou a porra toda, beleza? Não xinguei não. Toda só, beleza? Então, a Inglaterra era o maior império do mundo, o que é hoje Viana, beleza? Inglaterra seria, no século XIX, o que é Viana hoje, né? Essa megalópole, esse lugar maravilhoso que tem internet de escada. Bem, e aí o que que rolou, meus amigos? A partir daí, a Inglaterra foi dominando a Índia, e aí ela viu um negocinho chamado China. Mas antes de falar da China, vamos falar de um caso diferenciado, né? Vamos dar uma equilibrada no jogo, né? Vamos falar do Japão. Lindos. O Japão, né? O Japão sofreu, como a Índia, no período ainda colonial, né? Os portugueses e espanhóis continuaram navegando, né? Naveguei, e aí chegaram ao Japão. Então eles pensaram assim, vamos aproveitar esses jovens de zóio puxado para cristianizá-los, porque assim Jesus vai abrir os olhos desses japoneses. Piadinha macabra, né? Tô nem aí. Vem aqui, Japão. Bem, lindos. Com isso, então, começou um processo de colonização no Japão. Companhia de Jesus, catequizando, salvando a alma dos japoneses. Só que os japoneses não queriam isso, não. E aí nós tivemos uma guerra massa. O exército japonês, ou seja, os samurais, né? Aquelas paradas maneiras que a gente vê nos desenhos. Os samurais iniciaram uma guerra e derrotaram os portugueses e os espanhóis, que tiveram que vazar. Só que eles foram macabros. Aqueles japoneses que tinham arregado e se convertido ao cristianismo foram mortos. E aí o Japão se fechou numa espécie de sistema feudal, o feudalismo japonês. O Japão não fazia comércio com ninguém, ele ficou fechadinho assim, ó. Não quero ninguém, não gosto de ninguém. O Japão ficou fechado assim até o século XIX, beleza? Até 1853, quando, né, os Estados Unidos da América, através do almirante Perry, o ornitorrinco, obviamente, o almirante Perry falou o seguinte, Japão, ou você abre o seu comércio para nós, Estados Unidos, top da galáxia, ou nós vamos bombardear o Japão. E aí, o que vocês preferem? Vamos comercializar. Fazer o quê, né? Vamos fazer o comércio com os Estados Unidos. O Japão passava por um monte de crises, um monte de disputas políticas, o que acabou favorecendo aí, né, esse domínio. Tem até um filme do Tom Cruise, aquele lindo, O Último Samurai, que fala mais ou menos desse período aí dos norte-americanos invadindo o Japão. Sim, sim, né? Tipo assim, Oda Odesse, né? Uma parada esquisita, né? Depois eu vou contar uma história desse Oda Odesse para vocês de uma colega que deu aula comigo no outra escola e que era da Bahia. Mas depois. Marcela, titio, te amo. Olha só, é porque um dia ela vai assistir isso, né? Então eu tenho que fazer essa meia-culpa, porque, pô, é uma história triste da vida dela, mas que eu acho muito engraçado. Bem, e aí o que que aconteceu? O Japão, né, ele aproveitou aquela filosofia lá da minha terra, lá de Viana, né? Para vocês que são daqui da cidade grande, da metrópole, Cariacica, vocês não vão saber dessa filosofia vianense, né? Mas lá em Viana é muito comum a gente falar assim, tá no inferno, abraça o capeta, né? Então, como o Japão foi obrigado a se abrir ao capitalismo, o que que o Japão fez? Vamos nos desenvolver dentro dessa estrutura. E aí o Japão rapidinho conseguiu fazer a sua revolução industrial. A era Meiji, a Revolução Meiji, foi justamente essa industrialização do Japão. E isso, ó, rapidinho, em 15 anos eles conseguiram fazer isso. Mas, professor, como que o Japão conseguiu fazer isso? Os caras não têm nem o olho aberto. Cara, eles fizeram o seguinte, eles escolheram os melhores alunos, tipo assim, vou escolher aqui na nossa turma os melhores alunos. Melhor deixar para depois, né? E foram levando para a Europa. Mandaram todos esses alunos muito bons para a Europa. Eles estudavam, aprendiam tudo que os europeus estavam fazendo e levavam de volta para o Japão.
O Japão, com isso, se desenvolveu bastante, tá bom? Depois alguém manda o link dessa aula que eu vou botar no YouTube para o Bolsonaro, né? Deve ter alguém aí que tem contato com o Bolsonaro, o YouTube dele, né? O Twitter, alguma coisa assim que ele use, né? Aí coloca o link, que quem sabe ele não escuta essa questão que investindo em educação a gente consegue melhorar um país, aí ele aprenda, né? Façam esse favor, né? A aula só vai estar no YouTube amanhã, tá? Vocês falaram que a Letícia falou que ia fazer hoje mesmo, mas para amanhã, Letícia, porque eu vou baixar a aula amanhã e vou mandar para o Hugo e vou colocar lá no Ava de vocês. Então, Bolsonaro, presta atenção. Olha o que aconteceu no Japão aqui, seu lindo. O Japão investiu muito em educação e em 15 anos conseguiu fazer a sua revolução industrial. Meu Deus, vamos fazer a arminha! Beleza. O Japão, depois que ele conseguiu fazer a sua revolução industrial, ele iniciou então seu processo de expulsão do Tio Sam, dos norte-americanos. E aí, como foi esse processo, lindos? Os japoneses fizeram um boicote. Não quero, não vou comprar. Vocês podem vender, mas eu não quero comprar. Tranquilo. E aí, os norte-americanos foram forçados, né, a sair do Japão. Mas ficou aquela rivalidade, né, aquele pinto no pinto, aquela parada doida ali entre potências. E depois, né, lá na Segunda Guerra Mundial, nós sabemos o desfecho, tá bom? Bem, o Japão, então, ele começou aí a sua política imperialista, começou a invadir China, fez guerra contra a Rússia. A Rússia não era grande merda, né? Então, foi iniciando o seu processo. O Japão, então, reverteu. Ele passou de colônia a colonizador em 15 anos. Incrível, não? Hoje, no Globo Repórter. Bem, futuro do Brasil. Depois desse Telecurso 2000, Japão, aí agora nós vamos falar da China. Desculpem pelo termo que eu vou usar agora, né, um termo feio, chulo, mas a China, ela era vista como uma espécie de puteiro do mundo, tá? Todo mundo queria um pedacinho da China, tá? Sem nenhum respeito. Tudo que era proibido no meu país, bom e conservador, a gente liberava na China, tá bom? Bem, a China já existia, assim, um monte de mitos, um monte de histórias na Europa, né? O Marco Polo, que inclusive tem uma série na Netflix e tudo, né? Grande fera, ele contou um monte de histórias, nem sabemos se esse cara existiu mesmo, né? Mas ele contou um monte de histórias, que na China tinha riqueza pra caramba, tinha muita gente, tinha grana. E aí o que que rolou? Olha, a Débora conseguiu conectar a internet. Caraca! Na realidade, sim, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, né, que já tinha passado pela Revolução, dá uma melhorada, tá? Mas ela teve um papel legal, Rússia, ainda na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos discutir isso semana que vem. Caraca, a internet de escada ainda existe, véi! Débora, você mora no meu coração, tá? Eu tô tentando colocar aqui em casa Oi Fibra, né? Vão ser 200 de internet. Eu vou ver se eu compro um cabo que dá para puxar daqui até lá no Marci de Noronha para você ter internet também. Nada, eu só estou feliz, eu gosto de vocês. Poxa, quando a gente está feliz, a gente usou alguma coisa, bebeu alguma coisa, né? Eu tô com fome, mas eu tô de regime, então eu só vou comer daqui a pouco. Mas olha só, vamos mudar de assunto que a Débora começou a... Cariacica é um lugar maravilhoso, eu moro aqui. Cariacica melhorou depois que eu vim para cá. Lindos, voltando à China. Então, existia um monte de histórias sobre a China, um monte de riquezas, e realmente a China tinha uma população muito grande, mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima, né? O que os imperialistas queriam. E aí nós tivemos o nosso primeiro problema, tá? Lembrando que a China ficou dividida entre vários países, eu vou mostrar para vocês depois um desenho maneiro que representa isso. E tá calor, peraí. Deixa eu abrir a janela. Daqui a pouquinho tem um moleque aqui de alguma torre que começa a gritar, mas ele grita por horas. O moleque grita por horas. Vocês precisam ver isso. Ele começa a gritar, gritar, gritar. Eu não sei
por que que esse capiroto grita tanto? Mas, por enquanto, ele está dormindo. Vamos aproveitar aí um ventinho fresco aqui no titio. Bem, o primeiro problema nesse caso foi a guerra do ópio. Tá? Para quem mora em Viana não vai saber o que é ópio porque não chegaram drogas ainda em Viana. Mas aqui em Cariacica, né, eu fiquei sabendo que tem alguns bairros, algumas crocas, né, que vendem alguns tipos de entorpecentes. O ópio era uma droga, é uma droga extraída da papoula da Índia, tá? Aqui no Brasil seria a heroína, beleza? E na China, vamos explicar a questão da popularização dessa droga na China, né? Os caras ficaram doidões. Na China, as pessoas trabalhavam muito na agricultura, principalmente na agricultura do arroz. Para quem já viu uma plantação de arroz tradicional, quem acorda cedo para assistir Globo Rural, né? Sei lá se alguém aqui faz isso, eu não faço. Mas algum dia pode aparecer no Globo Rural uma plantação tradicional de arroz e vocês vão ver que são em alagadiços. Então, aquela população, eles ficavam com água, né? Um monte de Jack Chan, com água até a região da cintura, do peito, né? E aí os caras ficavam o dia todo nisso e doía pra caramba. Trabalhar dói. Eu tô aqui sofrendo. Para minimizar as dores desse trabalho, que obviamente era muito cansativo, alguns usavam ópio. Os ingleses se atentaram e começaram a popularizar o ópio, né? A Inglaterra foi a primeira grande traficante da história, beleza? Eles produziam ópio, extraindo da papoula da Índia, a Índia era dominada pela Inglaterra, e aí fizeram que nem traficante, foram distribuindo, liberando geral, fazendo aquela festinha, e aí o que rolou? A população ficou viciada e a Inglaterra começou a aproveitar isso economicamente. O governo chinês abriu o olho e ficou putaço e falou: Inglaterra, para de vender essa merda aqui, por favor. Ou pelo menos dá uma diminuída, disfarça. A Inglaterra não quis saber. O governo chinês, então, né, pegou um carregamento de ópio, 20 mil caixas, e jogou no mar. Isso acabou provocando duas coisas. Gustavo, você não imagina o que isso provocou. Duas coisas. Primeira, guerra do ópio, porque a China não quis pagar pelo carregamento, e aí a Inglaterra iniciou uma guerra. E a segunda coisa, peixes doidões. Imagina, um monte de droga no mar, os peixes ingerindo aquilo, eles ficaram tudo malucaço. Tinha peixe falando que era borboleta, tinha peixe falando que era o Nemo, falando continue a nadar, continue, tudo doidão, beleza? Então a galera sempre foca na questão que, né, a China ter jogado o ópio no mar provocou a guerra e esquece do impacto ambiental dos peixes, tudo drogado, tudo doidão ali na vibe, curtindo. Tá bom? Então eu estou dando essas duas referências para vocês, porque vai que no Enem, né, eles cobram sobre os peixes que ficaram drogados durante a guerra do ópio, ok? Né? Tem que pensar em tudo. Lindos. Então, com isso nós tivemos a guerra do ópio, vitória da Inglaterra, né? A Inglaterra era a fodona, pica das galáxias. A Inglaterra, então, estabeleceu o Tratado de Nanquim, beleza? Os chineses foram obrigados a abrir 5 portos exclusivos para a Inglaterra, né? Nem fiscalização tinha, podia entrar o que eles quisessem e sair também, né? E além disso, os ingleses ficaram com Hong Kong até 1997. Vocês não eram nascidos, não, nem eu, mas os pais de vocês sim. Os pais de vocês lembram disso, né? Que Hong Kong, em 1997, foi finalmente devolvida pelos ingleses, tá bom? Nós que somos novinhos, obviamente, a gente não vai lembrar, não vai ter recordação dessas coisas, né? A gente está em 2020, eu tenho 20, né? Vocês estão aí com seus, sei lá, 15, 16 anos, né? Nós somos praticamente a mesma galera, então, né, nós não vamos lembrar disso, mas os pais de vocês com certeza lembram, tá bom? Bem, antes que a Letícia fale alguma coisa e me deixe triste, vamos avançar, né? A população chinesa ficou assim, puta da vida, obviamente. E aí foi criando um sentimento de nacionalismo. Esse sentimento de nacionalismo fez com que nós tivéssemos uma primeira revolta, tá? A de Taiping, que foi sufocada, né, pelos imperialistas.
esse sentimento nacionalista foi crescendo, 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 e aí nós tivemos um movimento, né, chamado de Guerra ou Revolta dos Boxers, os punhos fechados. Bem, os boxers foram reprimidos de forma muito, muito, muito violenta, beleza? Ingleses, russos, japoneses, norte-americanos, franceses, esses caras todos. E aí, Arley, grande fera, pensei que hoje era Hugo. Eu contei a história de Hugo, que o Hugo não tem cabelo aqui e passa tinta, né? Aí, às vezes, quando ele soa, escorre a tinta assim, ó, no cabelo, na testa dele, assim, é muito massa. Grande Arley, gosto de você, fera. Bem, e o que aconteceu nesse caso aí? Né? A China ela foi reprimida de forma muito violenta. Esses países imperialistas todos se juntaram para dar uma surra na China. E para que ninguém mais tentasse, né, exercer esse nacionalismo, valeu, meu lindo, e para, né, garantir que ninguém mais na China tentasse nada contra o governo, nós tivemos algumas pessoas torturadas em praça pública, beleza? Para que todo mundo observasse e visse o que aconteceria com as pessoas que lutassem contra o governo imperialista, contra os países imperialistas. E aí nós tivemos episódios macabros. Empalamento, beleza? Empalamento. Gustavo sabe do que é isso porque ele curte, mas rolou empalamento, beleza? Eu lembro que o Rubens, uma vez, ele estava me contando uma história, Rubão de matemática, né? Ele estava me contando aí que ele estava na China. Em 1900 ele estava na China, né? Ele estava de férias, passeando um pouco, estava cansado, né? Dando muita aula de matemática por aí, já tinha dado aula para Aristóteles, um monte de fera. Aí ele estava cansado, estava na China. E vocês sabem que Rubens é um cara, assim, com participação política ativa. Ele ficou tão puto da vida, que ele se ofereceu para o empalamento, tá? E aí a galera ficou muito surpresa, porque ele sobreviveu a 3 empalamentos de forma, assim, consecutiva, tá? De forma consecutiva, Rubens sobreviveu a 3 empalamentos. Vocês sabem o que é o empalamento? Vocês estão digitando aí na internet e vendo o que é empalamento, né? Então, que bom. Lindos, futuro do Brasil, né? Já é meio sugestivo, né? Empalamento. E aí, o que nós temos mais aí para vocês, né? Mais à frente, a China vai se libertar desse domínio com o Kuomintang e o Partido Comunista. O Kuomintang vai fugir para a Ilha de Formosa. Como nós vamos discutir sobre isso mais à frente, eu vou passar rapidinho, já deu o nosso tempo, né? A região... aqui é a imagem que eu queria mostrar para vocês, né? A China sendo representada por uma pizza, sendo dividida entre os imperialistas. E o chinesinho ali atrás, gente, me respeita, por favor. Tranquilo? Então, é essa questão aí representando o imperialismo, dividindo a China ao seu interesse. A região da Indochina, né, Vietnã, Laos, Camboja, ficou com os franceses, tá? Depois nós tivemos o processo de descolonização e a Guerra do Vietnã, que os norte-americanos se ferraram. Aqui tem um mapinha, voltando rapidinho, né? Um mapinha, né? Tudo isso de roxo aqui na Ásia era da Inglaterra. Então a Inglaterra dominava, né, boa parte da Ásia e quase toda a Oceania. Beleza? As metrópoles lucrando e o mundo colonizado se ferrando. E aí nós estamos caminhando para a Primeira Guerra Mundial. O neocolonialismo, essas disputas imperialistas, acabaram conduzindo para a Primeira Guerra Mundial, beleza? Aí nós temos umas imagens pesadas, né, do reflexo do neocolonialismo na África. Tá? A parada foi muito brutal, muita coisa que precisa ser reparada, né? Vou tirar isso aqui logo, porque essas imagens eu não gosto de ficar vendo, não.
a Europa, né, ela precisa reparar um pouco do que ela fez contra a África e a Ásia. Se a África hoje passa por um monte de dificuldades, um monte de países passando por fome, guerras, a culpa é do imperialismo, então esses países precisam começar a pensar em reparar isso, beleza? Galera, vou fechar aqui então o nosso vídeo, tá?